Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver um sucesso de negócio que alavancou os orgânicos no país. Pequenos agricultores se unem em grupos ou cooperativas e entregam todas as semanas, pontualmente, cesta de produtos orgânicos frescos na casa dos consumidores, em grandes ou médias cidades. Os efeitos do clima e do El Niño nas lavouras em novembro. Soja sofreu com a chuva no sul e com a falta de chuva e o calor no centro-norte. A incerteza ainda perdura sobre o resultado final da safra. Águas começam a subir no Amazonas e levam esperança aos pescadores. Uma evolução do turismo rural não basta conhecer, é preciso vivenciar a vida no campo. O turismo de experiência ganha cada vez mais adeptos no Brasil. E veja também, a previsão do tempo para o campo em todo o país? O Agrocultura está começando. A produção de orgânicos disparou no Brasil depois que os agricultores se uniram para descobrir maneiras eficientes de distribuição. Todos os dias, nas médias e grandes cidades, tem cooperativas e grupos de produtores orgânicos levando os alimentos diretamente para a casa dos consumidores. A repórter Grace Sauer acompanhou um desses grupos no interior de Santa Catarina e mostra como é a chegada dos produtos que vão ser entregues ainda fresquinhos no dia seguinte. Uma vez por semana, produtores orgânicos de Imbuia, Vidal Ramos e Ituporanga trazem o que colhem na propriedade para este galpão na localidade de Vista Alegre, em Imbuia. Aqui são montadas cestas, essas caixas que são enviadas para clientes em Florianópolis. Cada cesta leva um pouco dos produtos que chegam. A dona Inês, de Vidal Ramos, sempre traz muita coisa para cá. Aipim, batata salsa, e o milho, e amendoim, e cará também, um pouco, de tudo um pouco nós plantamos para vender junto. É bom, tudo quanto é coisa que foi plantada é vendido bem, né? E é bom para nós e para eles lá, né? Que é tudo orgânico, né? Não tem nada de veneno. Os agricultores formam a Agrodea, Associação de Agroecologia, Desenvolvimento e Educação Ambiental. São 12 famílias certificadas que viram nessa forma de negócio uma boa oportunidade. A gente tem uma dificuldade muito grande de vender os produtos, né? Então, às vezes produzia uma caixa de cenoura e demorava a achar alguém para estar comprando. Quando a gente iniciou o projeto das células de consumidores responsáveis, que então semana passada a gente completou 6 anos já nessa experiência, né, no projeto da UFSC, os agricultores conseguiram produzir e praticamente o que se perde por questões climáticas, né? Ou, às vezes passou um pouco do ponto, mas não se perde mais por ter o produto e não ter como colocar, né? Nós plantávamos fumo, nós estávamos mal, veio na hora certa mesmo esse projeto. Meu Deus, está louco, parece que foi cair do céu esse projeto. A quantidade entregue no galpão passa de 1 tonelada de alimentos orgânicos por semana. Quando eles começaram, no fim de 2017, eram entregues 26 cestas. Hoje, são até 225 semanais. Tudo é controlado em planilhas pela Dulciane, que ajuda na organização e montagem das cestas. Normalmente, na sexta-feira, eles me informam que eles estimam ter de produtos para a semana seguinte. Eu acabo fazendo um esboço dos itens que compõem a cesta fechada, né? E aí na quarta-feira eles vêm auxiliar. Todos eles trazem os produtos que ofertaram e que vão ser incluídos nas cestas, né? E uma família, 2 famílias, né? Então 1 ou 2 casais por semana ajuda na montagem. As cestas que saem daqui são entregues todas as quintas-feiras em Florianópolis, em 3 locais, as chamadas células de consumidores responsáveis. Algumas são entregues também em Ituporanga, sob encomenda. O cultivo de alimentos sem agrotóxicos mudou a realidade de algumas famílias, como a do seu Adenísio. Ele plantava cebola e fumo no método convencional e mudar para a produção orgânica não foi nada fácil. Para começar primeiro, eu não acreditava de jeito nenhum que isso dava certo. Comecei devagarzinho, mas aquilo para mim foi tão difícil. O mato era tanto, a mundiça. Hoje ele cultiva mais de 100 variedades de alimentos, tem de tudo um pouco o ano todo.
e foi uma reportagem na TV que o ajudou a desenvolver o sistema orgânico. Um domingo de manhã, um japonês falando negócio de orgânico. E eu estava mesmo começando, eu tinha 1 hectare aqui. E eu não dava quase conta. Eu pensei, não, mas eu vou assuntar bem o que esse homem tem para explicar. Daí ele começou a explicar um mínimo 4 hectares. Daí eu chamei ele de louco. Eu disse, eu tô com uma, não dou conta. Como é que tem que ter um mínimo 4 hectares? Daí ele disse, não dá doença mais em planta e não dá mundiça. E realmente, aquilo quando atingiu no 3º ano que nós começamos, aí eu estava com 3 hectares para 4 hectares. Praticamente a mundiça evaporou, desapareceu e também a doença também não deu mais. Então, no mínimo 4 hectares. Hoje nós temos com 9 hectares, eu e meu filho, o terreno todo. O pessoal pergunta o que nós passamos de remédio? Nada. A família se destaca também pelo cultivo de chás. Tem muitos tipos, tem alecrim, tem erva cidreira, cana-limão, hortelã. Tem muito chá, tem a tansagem. Foi muito difícil no começo, até que a gente achou comprador para as coisas, tudo, né? Mas depois foi se encaixando até que foi bem. E hoje eles estão satisfeitos e realizados com o resultado do trabalho em grupo, que além de gerar lucro, leva mais saúde à mesa do consumidor. Então, com as cestas, a gente tem uma venda direta para o consumidor. O produto chega mais fresco para ele também, né? Então não passa uma semana de prateleira de mercado, né? E o agricultor acaba recebendo o pagamento direto, né? Já do consumidor. E se engana quem não conhece, né? Porque o alimento orgânico com certeza é mais rico. E veja a seguir no Agrocultura, resultado final da safra de soja continua incerta com o efeito do El Niño nas lavouras no mês de novembro. Águas voltam a subir nos rios do Amazonas e animam os pescadores. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. A Conab revisou para baixo a estimativa da safra de grãos no Brasil. E veja os efeitos do clima e do El Niño nas lavouras no mês de novembro. Aqui no Paraná, segundo o último levantamento do Departamento de Economia Rural, a semeadura da soja atingiu 96% da área projetada. Os elevados volumes de chuva de novembro causaram erosão e lixiviação, principalmente na região sul do estado. Além disso, o excesso de umidade no solo dificultou os tratos culturais, como as pulverizações de defensivos. A chuva e as altas temperaturas e ainda a baixa luminosidade têm causado a aceleração no desenvolvimento da soja em fase de floração e de formação de vagens precoces. Além disso, a umidade elevada também tem favorecido a incidência de doenças fúngicas, como a ferrugem asiática da soja, que é a doença mais severa da cultura e para a qual o vazio sanitário deve ser respeitado. Já no Rio Grande do Sul, segundo a Emater, a semeadura está defasada em relação à média, com 50% da área prevista no estado semeada, o que se deve às chuvas excessivas e à alta umidade do solo. Foi reportado maior avanço nas atividades de semeadura na última semana de novembro, devido à redução das chuvas e ao aumento da luminosidade. Há registros de tombamento e morte de plântulas por apodrecimento, indicando a necessidade de ressemeadura. Em Santa Catarina, a semeadura atingiu 98% da área prevista. As lavouras catarinenses também foram prejudicadas pelos elevados volumes de chuva registrados, como também pela nebulosidade, que desfavoreceram o desenvolvimento das plantas e a execução dos tratos fitossanitários. Veja agora como foi o efeito do clima em Minas Gerais com o repórter Henrique Silva. Pois é, aqui em Minas Gerais foram registradas chuvas de 60 a 120 milímetros. O estado registrou valores de armazenamento entre 15% e 45%. Em Minas Gerais, as mínimas ficaram entre 17 e 21 graus. Já as máximas ficaram em torno de 29 a 33 graus. Falando agora da produção mineira, primeiro citamos a soja. Em Minas Gerais, as operações de semeadura estão bastante atrasadas em relação ao ciclo passado, alcançando apenas 65% da área prevista. Isso se deve à falta de chuvas, às altas temperaturas e também à baixa umidade do solo, que causaram redução da população de plantas em muitas lavouras mineiras.
Em relação à semeadura do milho, ela alcançou 59,7% em Minas, descrevendo um ritmo muito mais lento que o observado na safra passada, quando a semeadura já havia atingido 83% da área prevista. O atraso na semeadura se deve também às chuvas escassas e irregularidades que ocorreram no estado em novembro, o que, juntamente das altas temperaturas e também a baixa umidade do solo, vem impactando o potencial produtivo das lavouras mineiras. A falta de volumes significativos de chuvas e as altas temperaturas registradas também foram fatores que impediram maiores avanços na semeadura do feijão, que alcançou apenas 68,5% da área prevista. Em contrapartida, as lavouras semeadas mais cedo já começaram a floração. Veja agora os efeitos do clima no Mato Grosso do Sul com o repórter Rafael Ferreira. Pois é, Henrique, aqui no Mato Grosso do Sul, a semeadura da soja atingiu 92% da área prevista, mas enfrentou atrasos em comparação com o ciclo anterior. O déficit hídrico e as altas temperaturas provocaram encurtamento do ciclo, com relatos de plantas de baixo porte já iniciando o florescimento e surgimento de vagens. No vizinho estado de Mato Grosso, o maior produtor de soja no Brasil, o clima seco de novembro prejudicou o plantio e até ocorreram perdas totais de lavouras, adicionando desafios ao cenário agrícola. As condições meteorológicas desafiadoras destacam a importância de monitorar de perto o desenvolvimento das lavouras e adaptar estratégias diante das variabilidades climáticas. Até bombeamentos de nuvens foram realizados por alguns sojicultores para tentar garantir a tão esperada chuva. Alguns produtores substituíram as lavouras de sojas perdidas pela cultura do algodão, aproveitando a janela do seu plantio. Em Belém do Pará, chegou a hora de dizer tchau para o período de seca. Isso porque o inverno amazônico retornou gradualmente durante o mês de novembro com chuvas moderadas. Durante esse período, as árvores da cidade das Mangueiras produzem cerca de 60 toneladas de manga, motivo de muita alegria para os paraenses. Em Manaus, o Rio Negro subiu quase 2 metros desde que o nível da água começou a aumentar e deu início ao processo de cheia no fim do mês de novembro e atingiu a estabilidade, chegando à marca de 14,79 metros. Veja agora os efeitos do clima em São Paulo com o repórter Júlio Penariol. Então, Rayana, aqui no estado de São Paulo, o mês de novembro foi chuvoso e, como em todo o restante do país, bastante quente. De acordo com os dados do Sistema Tempo-Campo da USP, o estado recebeu cerca de 150 milímetros de chuva. E em algumas regiões, esse volume foi ainda maior. No campo, o armazenamento de água no solo se manteve alto, entre 30% e 60%. Essas condições atrapalharam um pouco a colheita da cana-de-açúcar, mas não impediram os trabalhos nas usinas. A moagem cresceu só na primeira quinzena do mês, mais de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. As chuvas também atrasaram a semeadura do milho primeira safra, que fechou o mês com apenas 60% da área plantada nas terras paulistas. Já para as plantações de laranja, o volume de água foi bastante positivo para o desenvolvimento da fruta no pé, depois de um período mais seco no início do segundo semestre. Veja agora outras notícias do campo. A água volta a subir em Manaus e anima os pescadores. Aos poucos ela está de volta, isso mesmo, a água. Depois de vários meses, o estado do Amazonas registrando baixas históricas nos níveis dos rios em todo o estado, Manaus, por exemplo, volta a registrar uma subida repentina nos últimos dias de mais de 1 metro. Na região da Feira da Panaí, o número de embarcações que trazem os peixes para Manaus diminuiu devido à seca. É que os pescadores precisam se deslocar até locais mais distantes para conseguir pegar os pescados. Nós estamos indo para as cabeceiras do rio pegar o peixe. No lugar de nós pegar aqui próximo, nós estamos indo mais longe para trazer o peixe, né? Em gasto de gasolina, diesel, essas coisas. Atualmente, o Rio Negro se encontra na cota de 14 metros e 25 centímetros. A subida ainda é lenta, mas o Ednei acredita que tudo será compensado com a retomada das atividades em ritmo normal. Estava em 50%.
já vai melhorar para 80%. Muito, graças a Deus, melhorar muito. E agora vamos saber do tempo para o campo com Estael Cias, da Metsul Meteorologia de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Nesta semana, o regime de precipitação muda no território nacional e o tempo volta a abrir no sul, favorecendo uma janela de tempo seco, olha, mais estendida. Toda essa primavera, acredito que a gente não tenha registrado um período tão longo de dias com sol. Isso vai ajudar especialmente aí no plantio da soja, que está atrasado em muitas áreas, em outras foi necessário até mesmo replantio em razão do excesso de chuva e de umidade. E a previsão, então, dia a dia nesta semana é de a frente fria, a instabilidade que passou neste domingo pelo sul do Brasil avançar em direção ao sudeste. E nesta segunda-feira, nós teremos aí toda essa organização da instabilidade da chuva entre São Paulo, sul de Minas Gerais, Goiás, indo até mesmo a região norte. Enquanto que o sul do Brasil, em geral, já tem o predomínio de tempo firme e alguma instabilidade no leste. Na terça-feira, a frente sobe um pouquinho mais, já pegando parte do norte de Minas Gerais e ainda chovendo, em geral com baixos acumulados entre Matopiba, o centro-oeste e parte do sudeste. Vejo que o tempo começa a abrir também em São Paulo, o sul do Brasil com mais um dia de sol. A previsão para a quarta-feira ainda é do domínio do ar seco no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo. O nordeste segue com tempo seco e a área de atuação dessa frente fria no sudeste ela diminui, pega Minas Gerais, parte do Espírito Santo e Rio de Janeiro, e aqui o interior da região tem sol e pancadas de chuva mais concentradas no turno das tardes. Com relação à temperatura, é importante destacar que nós teremos um certo refresco no início da semana, com manhãs e madrugadas mais amenas, mas o calor se instala. E a previsão nesta semana de sol no sul do Brasil é de calor, de temperatura em alta, já batendo a casa dos 30 graus a partir da segunda-feira, e vai subindo a temperatura na quinta e na sexta. A previsão é de marcas que podem passar dos 35 graus com calor intenso, e a perspectiva ainda é do domínio do ar seco aqui na quinta-feira. O tempo já volta a abrir mais também sobre o sudeste e com previsão de pancadas de chuva na região do Matopiba, especialmente mais no Tocantins, parte de Goiás e também Mato Grosso. Aqui mais ao sul do centro-oeste, a previsão é de tempo firme. Vejo que já tem uma outra frente fria se aproximando aqui do Rio Grande do Sul na quinta-feira, e na sexta, parte do oeste gaúcho já recebe as primeiras pancadas de chuva, mas ainda temos todo esse setor aqui mais leste do território nacional com tempo firme na sexta-feira, e o calor se instala mais forte sobre o sul do Brasil, com marcas até perto de 40 graus. Veja a seguir no Agrocultura, um novo modelo de turismo rural que faz sucesso no Brasil é o turismo de experiência. Além de conhecer, os visitantes querem vivenciar a vida no campo. Nós voltamos já. As propriedades rurais estão cada vez mais com as porteiras abertas para receber os turistas. Mais que saborear as delícias produzidas no campo, os viajantes querem vivenciar o dia a dia da vida na roça e conhecer um pouco mais do trabalho nas fazendas. É o chamado turismo de experiência, que o repórter Bruno Faustino mostra pra gente. Preparem-se para novas experiências. Esta é Flores da Cunha, cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, rodeada por belezas naturais, história e gastronomia. Fica a 160 quilômetros da capital Porto Alegre e a 710 metros de altitude acima do nível do mar. Esse foi o local escolhido pelo Eduardo para morar e empreender. Ele transformou um sítio para receber os turistas que visitam a região. Lá existe uma gruta, lá existe uma paisagem lindíssima, um museu a céu aberto, tem uma proposta muito legal de também conexão com a natureza, são mais de 25 espécies catalogadas, onde a gente vai fazer projetos de escolas, né, falando sobre realmente a natureza, a fauna e flora. Né. Existe lá também uma pousada, que é uma pipa de 5 metros de altura por 5 de diâmetro, onde tem banheiro e tem um quarto em cima, né, para casal e também uma cama de solteiro. E tem toda a estrutura para onde a pessoa pode ficar. A partir de dezembro vai estar no Airbnb, hoje está locado quase todos os finais de semana. E eu já tenho a agenda lotada até o final do ano. Né? E estou muito satisfeito, com certeza. Os próximos planos é no outro penhasco fazer alguns chalés a mais,
com outros tipos de experiência, mas um todo já está consolidado. Turistar e experimentar. Uma proposta que vem despertando o interesse de viajantes Brasil afora. E o meio rural é repleto de oportunidades. O turismo de experiência é uma abordagem mais contemporânea, é uma forma do turista, do visitante, ele interagir mais com o destino, com a comunidade, com o local que ele está visitando. É como se o turista realmente fizesse parte daquele momento, fizesse parte, integrasse aquele ambiente. Essas experiências, geralmente, para elas serem exitosas e para ela trazer aquele momento wow, que a gente chama, aquele momento que vai ficar marcado na memória e no coração, ele geralmente desperta os 5 sentidos, né? É aquele que mexe com a sua emoção, que te remete a alguma memória familiar, alguma memória afetiva, e isso tem muito a ver com a cultura do local, com a história dos empreendedores, né, com o momento que se está vivendo. Então, o turismo de experiência, ele agrega valor ao turismo regular. Pará, a terra do cacau. Está aí um fruto que tem despertado muitas sensações nos turistas. De uns anos para cá, 10, 15 anos para cá, nós belenenses e paraenses descobrimos a potencialidade do chocolate artesanal. Então passamos a produzir, várias empresas, vários empreendedores passaram a investir na produção do chocolate artesanal, aliado ao que nós temos de mais, vamos dizer assim, importante no estado, que é a nossa gastronomia. Então utilizamos frutas regionais, frutas nossas, e estamos aí conquistando aos poucos sabores diferentes que as pessoas ficam muito curiosas para provar. Sabia que hoje quem visita Belém, por exemplo, pode fazer um roteiro completo regado a cacau? A gente pensou em promover um roteiro para promover um destino. Então a nossa ideia de promover Belém era trabalhar um roteiro que aliasse o que nós temos de mais importante, mais conhecido no mundo todo, que é a nossa gastronomia, o que nós temos de muito importante para nós, que é a nossa crença, a nossa fé, e o que também nós temos de muito importante, que é o que a natureza dá para a gente. Então, a gente pensou nisso. E aí, quando a gente viu uma série de empresas que trabalham com cacau, e aí vão transformar isso numa experiência. Então, a experiência é uma experiência gastronômica, é uma experiência de cultura, é uma experiência de vivência que o próprio paraense gosta de ter. E o Espírito Santo, hein? O estado se tornou referência em turismo de experiência. Não é à toa que tem a capital nacional do agroturismo, Venda Nova do Imigrante. Hoje o agroturismo é fundamental para a cidade de Venda Nova. Quando o turista chega lá buscando um socorro, um queijo, uma geleia, o que for, ele não compra só aquele produto. É toda uma carga de cultura e história de cada família embutida naquilo. Aqui tem um pouquinho de tudo, de biscoito caseiro com direito à visita à fábrica, a aula sobre o tradicional socol, um embutido feito com lombo de porco que os turistas adoram. Toda vez que a gente vem aqui tem que passar aqui para comprar levar para casa. Eu não sou daqui, sou de fora, tenho que levar lá para meus parentes para eles provarem também. Primeira vez que eu vim aqui, há 3 anos atrás, né, trouxeram aqui, experimentei o socol. Não só o socol, como os antepastos. Então, fantástico, espetacular. E muito mais. Além de conhecer e saborear todas as delícias produzidas aqui em Venda Nova do Imigrante, o turista também agora tem a possibilidade de botar a mão na massa. Literalmente num turismo de experiência, né, Ana? Essa é a novidade. É isso mesmo, nós estamos dispostos a colocar a mão na massa. De onde veio a ideia? Nós tínhamos muita vontade de mostrar para o turista a simplicidade da gastronomia italiana, essa receita de família, né? E aí, com o crescimento da procura pelo turismo de experiência, nós topamos o desafio e está sendo um sucesso. E o turista que vem aqui passa a comer algo que está muito presente na sua família, né? Isso aqui é uma receita de família. Sim, isso aqui é o mais gostoso. Nós já passamos para o turista, Venda Nova passa muito bem a polenta como um produto nobre, que era um produto simples. E o macarrão é a mesma coisa, é um produto de subsistência, é um produto para alimentar e dar energia, que virou um atrativo turístico, né? E acho que o desafio agora é realmente a gente colocar esses produtos no mercado e gerar isso em negócios, né? Gerar isso em vendas, em participação de mercado. Eu acho que bons produtos a gente tem, os empreendedores estão muito envolvidos nisso
E o Sebrae também está muito comprometido aí nessa missão. Na era da informação, na era da tecnologia, da facilidade de comunicação, um cliente satisfeito com uma experiência, ele consegue espalhar até 350 pessoas nos seus perfis sociais, nas redes sociais. Isso é um estudo que os especialistas fazem. Então, é importante essa experiência, principalmente para atrair cliente e para manter esse cliente, e esse cliente vai fazer a propaganda do seu empreendimento. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.